Eu vou começar puxando aqui uma pergunta para a gente começar a aquecer o nosso bate-papo. Vamos lá, Cassiano, vou puxar aqui sua pergunta, meu amigo. Em defesa do médico, a necessidade do prontuário médico, tá? Vamos lá. Já de antemão já vou falar para vocês. Já tem um vídeo no YouTube a respeito do prontuário médico, da importância do prontuário médico na defesa do profissional, tá bom? Então, deem uma checada lá depois. Mas, para a gente responder agora rapidamente aqui, o prontuário médico é, sem dúvida, o principal documento da relação médico-paciente. Tá? É ali que consta todo o histórico, todo o histórico de saúde do paciente. Isso tem regulamentação própria pelo Conselho Federal de Medicina, tem regra no Código de Ética Médica, e o não preenchimento do prontuário pode trazer problemas éticos para o médico. Numa eventual defesa, quer dizer, esse médico foi acionado por um paciente, está respondendo um processo de responsabilidade civil por um eventual questionamento a respeito do erro médico, a ausência do prontuário, ele vai trazer implicações, ou ausência ou mau preenchimento desse prontuário vai trazer uma série de complicações para o médico, porque ele não vai ter o seu principal elemento de defesa. É mais ou menos assim, eu costumo fazer uma comparação, é mais ou menos quem trabalha aí na área do trabalhista vai entender o que eu estou falando. Quando a gente tem um pedido do reclamante baseado nos cartões de ponto, né? Os cartões de ponto, eles possuem toda a informação da jornada do reclamante, do funcionário, mas ficam sob a guarda da empresa. E se a empresa não juntar esses cartões de ponto, o que vai acontecer nessa ação? Vai se presumir que aquela alegação do reclamante a respeito da jornada é verdade. Então, traçando aí um paralelo dentro do próprio conceito jurídico, a gente tem aí uma dificuldade muito grande de produção de prova se o médico ou o hospital não trouxer a juízo, não tiver esse documento muito bem preenchido, tá bom, meu amigo Cassiano? Mas dá uma checada lá também no YouTube, tem um videozinho específico sobre isso, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Cassiano mandou mais duas aqui. Cassiano, eu vou pegar algumas outras aqui, a gente vai voltando, tá bom? Vamos lá, pergunta aqui interessante. Infere-se a culpa presumida do médico em detrimento da aplicação do CDC? Vamos só entender o que isso significa. Aqui, na verdade, assim, é um questionamento colocado, interessante, se em algum momento, pelo que eu entendi, tá? Se a Lorena estiver aí, foi a Lorena Dias que fez a pergunta, se ela estiver acompanhando aqui a live, me complemente, por favor. Então, infere-se a culpa presumida do médico em detrimento da aplicação do CDC? Não. A culpa do médico, ela nunca é presumida, nunca pode ser presumida. O médico, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele, como profissional liberal, responde mediante apuração de culpa. Então, não dá para se presumir a culpa do médico, tá bom? Então, essa presunção da culpa do médico traria aí uma situação de responsabilidade objetiva, que não é o que a gente trabalha com relação ao profissional de saúde. A gente trabalha com o profissional de saúde sob o aspecto da responsabilidade subjetiva. Então, não há culpa presumida do médico. Ok? Não se presume a culpa. Vamos lá. Próxima pergunta. Essa aqui eu vou puxar, essa nossa colega aqui fez uma ponderação que eu quero comentar com vocês, né? Ela gostaria de ver abordado o tema violência obstétrica. Eu tenho recebido algumas mensagens a respeito disso no direct, no Instagram, no Facebook, de pessoas que querem debater esse assunto. Eu não vou trazê-lo aqui especificamente hoje, até porque a gente sabe que o nosso tempo aqui, essas lives elas são curtas, a gente faz perguntas e respostas rápidas, né, para a gente poder debater os assuntos. Mas eu vou preparar um material para a gente fazer uma live específica sobre violência obstétrica, tá bom? Ah, a Lorena tá ótimo, você está complementando aqui, show de bola. Essas perguntas do Instagram, elas têm um espaço limitado, né, de caracteres, então não dá para desenvolver muito. Por isso que eu sei que vocês tentam condensar para eu poder responder. Sim, a respeito da inversão do ônus da prova, trazida pelo CDC, uma vez que normalmente o paciente será sempre hipossuficiente. Vamos lá, duas coisas importantes aqui.
Quando a gente fala de hipossuficiência, principalmente nessa relação entre o médico e o paciente numa ação de responsabilidade civil, essa hipossuficiência, ela não é necessariamente financeira, ela é uma hipossuficiência técnica, tá? Não a gente tem que entender que a hipossuficiência é uma situação de desvantagem de alguém com relação ao seu adversário, entre aspas, na ação judicial, ok? Então, essa hipossuficiência, ela é colocada nesses casos específicos, não com relação à questão financeira, com relação à questão técnica, ok? Então, o juiz inverte o ônus da prova, porque quem tem condições técnicas de falar sobre o assunto é muito mais o profissional de saúde do que o paciente. Mas essa inversão do ônus da prova não presume a responsabilidade do médico, só coloca sobre ele um ônus maior, né, de ter que fazer a prova, na verdade, de que ele não errou. E se ele não tiver, pegando aqui o gancho da primeira pergunta, se ele não tiver um prontuário médico muito bem preenchido, não adianta ele tentar só explicar o que aconteceu, porque ele não vai ter a documentação para comprovar. Tá bom, Lorena? Espero que tenha complementado aí a sua pergunta, tá bom? Vamos para a próxima aqui, gente. Seguindo aqui. Cadê? Vamos lá. A Ana Luísa já apareceu por aí? Ela fez uma pergunta legal aqui, vamos lá. Aqui. Qual a responsabilidade... Imagina, Lorena, eu que te agradeço por estar participando aqui com a gente. Qual a responsabilidade que um preceptor tem no atendimento de um residente no hospital? Ele tem muita responsabilidade. Vamos tentar separar, eu vou tentar resumir bem isso, porque assim, daria para a gente fazer uma live inteira sobre a responsabilidade do médico residente e a responsabilidade do preceptor. Mas vamos lá, a residência médica, por lei, ela é um treinamento em serviço, certo? Então assim, o médico, ele já tem que ser médico para participar da residência, ele não pode ser estudante. Enquanto ele é estudante, ele faz o internato, que é feito nos últimos anos da faculdade de medicina. Quando ele se forma, ele pega o seu número de CRM, ele faz a sua inscrição no conselho, ele pode fazer uma residência médica para tentar obter alguma especialização. Então, e a partir do momento que ele entra então nessa residência médica, ele passa a ter um médico responsável por ele, que é o chamado preceptor, certo? O preceptor é um professor, é alguém que já, obviamente, tem o título de especialização naquela área, né? E ele passa então a orientar esses médicos para que eles aprendam e para que eles possam desenvolver as suas habilidades, ok? Então esse é o resumo da residência médica. Tanto que a residência médica ela não tem remuneração, ela tem bolsa, tá? O residente não recebe salário, ele recebe uma bolsa porque ele está ali como estudante. Agora, a gente não pode ignorar que ele é médico e os hospitais, principalmente os hospitais que têm residência médica, né? Os hospitais de ensino, eles têm atendimento à população, ok? Então, é muito importante que esse profissional que está ali fazendo aquele atendimento tenha sempre um apoio e uma participação efetiva do seu preceptor. O preceptor não pode ser uma peça formal apenas. Os casos mais complexos têm que ser discutidos com o preceptor, têm que ser orientados pelo preceptor, e sempre que o residente tiver alguma dúvida, ele tem que se socorrer do seu preceptor. Agora, passando para a questão da responsabilidade. Em termos de responsabilidade civil, a gente tem algumas na verdade, a gente tem poucos julgados a respeito disso, que travou, vocês estão... ok, pausou. Voltou? Tudo bem? Vocês estão aqui comigo ainda? Quem estiver por aí, dê um joia. Voltou? Vocês estão aqui comigo? Tá tudo bem? Estamos de volta. Eu acho que no Facebook não voltou ainda. No Facebook ele está tentando reconectar ainda. Vocês aqui do Instagram, me dê uma notícia aí. Vocês estão comigo aqui? Milena, beleza? Jefferson, Fernanda, sim? Tranquilo. Eu vou tentar então. A gente vai seguindo
Eu acho que aqui, como eu falei para vocês, nós estamos num ambiente novo aqui e aí eu estou tentando ver se a gente consegue resolver o problema da internet, ok? Tá travando e voltando? Deixa eu ver se eu consigo, então dar uma segurada aqui. Milena, agora sim, pessoal, vamos lá, voltou, todo mundo voltando comigo? Beleza, vamos continuar. Se tiver algum problema aí, a gente tenta resolver a internet, a boa e velha internet. Então, vou seguir aqui. Estava falando com vocês, então, para a gente continuar sobre a questão da responsabilidade do médico residente, ok? Então, a gente tem poucos julgados ainda que compreendem de maneira específica e clara a questão do médico residente. O que a gente tem em termos de responsabilidade ética dentro dos conselhos, existe uma compreensão melhor, principalmente com relação a eventuais falhas cometidas por um R1, um R2, um R3, um R4, enfim. Então existe e obviamente a questão do preceptor. Os julgados que a gente tem, assim, existe um julgado muito bom do STJ, que já é um pouco antigo, é do ministro Rui Rosado, que até já se aposentou, em que ele conseguia passar bem assim a sua visão a respeito da divisão de responsabilidades, ok? Mas o fato é que é o seguinte, eles são médicos e eles têm que ter muito cuidado com aquilo que eles fazem no âmbito da residência médica, tá? No Facebook, só um minutinho, gente, o Facebook caiu, eu vou tentar conectar de novo aqui e vamos ver se a gente consegue voltar no Facebook. Se não voltar, aí eu continuo com vocês aqui no Instagram. Só um minutinho. Muito bem. Vocês têm medo de fazer live, né? O pessoal que é meu aluno está aí, vocês não precisam ter medo de fazer live, gente, essas coisas acontecem, né? Tem que fazer, não pode deixar de fazer. A gente resolve o problema técnico e vai para frente. Vamos lá, vocês estão comigo no Instagram? No Instagram, deem um joinha para mim aqui se está todo mundo... Se vocês estão comigo aqui no Instagram. E aí, pessoal, vocês estão comigo? Como é que a gente está aqui? Como é que a gente está aqui, Rafaela? E aí, vocês estão comigo aqui? Tudo bem? Então, seguimos. Então, na verdade, Rafaela, a responsabilidade não seria solidária, tá? Porque o ideal é que numa ação de responsabilidade civil, cada um responda efetivamente pelo ato praticado. Porque o ato médico, ele é um ato personalíssimo, ok? Isso está no Código de Ética. Inclusive, é infração ética você atribuir os seus insucessos a terceiros, entendeu? Então, não dá para ser responsabilidade solidária, porque aí na responsabilidade solidária você teria uma forma de responsabilidade em que você cobra de um, cobra de outro e tal. O ideal, e alguns julgados que eu já vi aqui do TJ São Paulo, que eu achei interessante, ele divide exatamente a responsabilidade. Ele coloca assim, olha, fulano vai responder com 50% da indenização, a enfermeira com 30%, o outro com 20%, entendeu? É bem interessante, mas são poucos juízes que têm ainda essa visão, tá bom? Vamos embora, vamos seguir aqui que tem muita pergunta para responder antes que a internet nos derrube novamente. Vamos lá. Essa aqui tá legal também, vamos lá. Natália, se a Natália estiver assistindo a gente aí, levanta a mãozinha, dá um oi para mim, tá bom? O termo de consentimento livre engasguei. O termo de consentimento livre e esclarecido, quando trata a cirurgia plástica como obrigação de meio, exime a obrigação de resultado? Vamos lá. Termo de consentimento livre e esclarecido é aquele documento que as pessoas assinam quando vão se submeter a algum procedimento médico, geralmente procedimentos mais complexos, tá? Não se costuma usar termo de consentimento livre e esclarecido para procedimentos mais simples, rotineiros da relação médico-paciente. Uma cirurgia plástica, obviamente, não é um procedimento simples, não é um procedimento rotineiro. Um termo de consentimento livre e esclarecido bem feito com relação à cirurgia plástica, ele, na verdade, não é que ele exime a obrigação de resultado, ele mantém a obrigação de meio da relação médico-paciente, porque mesmo na cirurgia plástica, a relação é de meio, não é de resultado.
Quem se compromete a atingir um determinado resultado, o médico que se compromete com um determinado resultado é que transforma essa atividade num resultado, numa forma de atuação em que, se ele não cumprir aquilo que ele prometeu, ele vai ser responsabilizado. Então, a atividade médica ela é sempre de meios, ok? Agora, o resultado ele é subjetivo, tá? E vocês vão ver vários julgados que dizem o seguinte: a cirurgia plástica atingiu o seu objetivo na medida em que o profissional fez tudo que deveria fazer, tudo que estava ao seu alcance. O gostar ou não gostar do resultado é extremamente subjetivo. Não afasta, obviamente, o termo de consentimento livre e esclarecido, bem feito, muito bem informado, muito bem conversado com o paciente, obviamente que ele não afasta uma eventual investigação sobre um erro médico, sobre uma má prática, ok? Então, assim, o termo de consentimento não é um salvo-conduto para o profissional, acreditando que a partir do momento que o paciente concordou com aquele ato médico, tudo que acontecer ali não pode ser questionado. Isso não existe. O que existe é que o paciente bem esclarecido, bem informado, vai saber dos riscos possíveis e se algo acontecer fora do esperado, obviamente que ele não vai ter direito subjetivo aí a uma indenização. Vai ter que, de qualquer maneira, provar que o médico agiu com culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Cadê? A Milena está complementando aqui. Se podemos colocar uma ciência do paciente sobre não ser obrigação de resultado. Eu acho que vale colocar, eu acho que é válido. Como eu falei para vocês, o paciente bem esclarecido, ele consegue ter o discernimento necessário para poder tomar as suas decisões, tá bom? E obviamente depois pensar duas vezes antes de processar o médico. Vamos lá para as outras perguntas aqui. Seguindo com as nossas perguntas aqui do Instagram. Vamos lá, galera. O meu amigo Gabriel tá por aí, Gabriel? Gabriel, a gente tem interagido bastante aqui nos nossos directs aqui. Ele é um estudante de direito extremamente interessado no direito médico, muito legal. Diretivas antecipadas de vontade aplicada no SUS, se ela tem eficácia. Então, as diretivas antecipadas a gente ainda tem bastante dificuldade de aplicação aqui no Brasil, né? Você mesmo, Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Show de bola. As diretivas antecipadas, a gente ainda tem uma certa dificuldade de aplicação, principalmente porque ela está regulamentada apenas por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, ela é uma norma voltada para os médicos. Ela é uma norma voltada para a relação médico-paciente. Os conselhos de classe em geral, eles não podem gerar obrigações e deveres para quem não está vinculado à classe. Então, o Conselho Federal de Medicina não pode criar uma obrigação para um profissional de outra área. Não pode criar uma obrigação, por exemplo, para o cartório, né? Imagine uma resolução do CFM dizendo como é que o cartório deve registrar as diretivas antecipadas. Não teria cabimento. O fato é que a gente tem lutado muito para que as diretivas entrem na relação médico-paciente de maneira efetiva, inclusive no SUS. Não só no âmbito privado. Agora é muito importante assim, a gente acho que ainda vai levar um tempo, isso demanda bastante esclarecimento com relação à relação médico-paciente, bastante esclarecimento com os profissionais de saúde, para que comecem a conversar com os seus pacientes a respeito dessa possibilidade de utilização do termo de consentimento informado, tanto no âmbito privado quanto no SUS. Tá? O termo de consentimento informado nada mais é do que a garantia maior do efetivo exercício da autonomia que cada um de nós temos, ok? Respondi, Gabriel? Obrigado, hein? Valeu. Vamos lá. A Milena está perguntando aqui se o paciente deve guardar informações, se o médico deve guardar informações do paciente consultório por 20 anos. Bom, a resposta é direta, sim. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata dos prontuários médicos, ainda prevê essa guarda por 20 anos, desde o último atendimento. Então, isso é um transtorno, tá? Falo para vocês assim, porque chega uma série de consultas para a gente responder lá no Conselho, de médicos, por exemplo, que se aposentam
e não sabem o que fazer com esse material que está arquivado nas suas clínicas, né? Médicos que falecem e aquilo fica sob a responsabilidade da família. É uma das situações mais difíceis de resolver, tá? Eu vou falar para vocês assim, uma solução que eu imagino que talvez não seja a mais ideal, tá? Mas é a mais próxima do ideal. Não vale tocar fogo no consultório, tá? E depois fazer um BO dizendo que pegou fogo os prontuários, tá bom? Isso não vale, hein, gente? Dizer que alagou, entra água, estraga todos os prontuários, tá? Mas assim, uma saída mais tecnicamente correta, né, jurídica, é a seguinte: quando o médico se aposenta, é tentar de alguma maneira entrar em contato com esses pacientes e dizer que se o paciente não for retirar, esse prontuário vai ser destruído de alguma maneira, e tem que ser destruído de uma maneira que não possa ser recuperado, porque a gente tem informações absolutamente sigilosas. Em clínicas um pouco maiores, a gente até aconselha que, se for o caso, tente enviar telegrama para os pacientes, tal, para ver se eles conseguem vir e recuperar isso de alguma maneira, tá? Para poder entregar esses pacientes para os pacientes e eles levam embora. Não tem muito como cuidar disso. A gente sabe que, assim, com o prontuário eletrônico, alguém passou aqui rapidinho, isso vai diminuir e vai criar outro problema. Nós vamos ter problema de armazenamento em HD e nuvem, aí nós vamos ter um outro problema, o pessoal da TI vai ter que resolver. Mas hoje a gente tem ainda hospitais do interior que tem setores, é o SAMI, né, que é o setor que arquiva esses prontuários, não tem mais espaço, não tem aonde colocar essa documentação. É uma coisa terrível. Então, você pode digitalizar e de alguma maneira, antigamente falava em microfilmagem, né, os prontuários eram microfilmados. Então, só que você tinha que manter o original e continua tendo que manter o original. Se você só digitalizar e não efetivamente ter o prontuário eletrônico, você tem que ter o original. A resolução ainda não foi adaptada e, honestamente, a gente ainda não consegue ter na prática uma solução efetiva para esses casos, tá bom? Enfim, é isso, gente. Vamos para a próxima aqui. Eu adoro essas lives de perguntas e respostas porque eu vejo o quanto vocês estão interessados em acompanhar aqui, acho muito legal. Aqui tem uma boa, eu vou juntar duas perguntas aqui. O Adriano faz uma pergunta legal sobre os trâmites processuais no Conselho Regional e Federal. Acredito que seja de medicina, vou falar pelo medicina, que é o que eu participo de maneira mais efetiva. E a outra, juntando aqui, o Cassiano, que pergunta, quais hipóteses é comunicado médico no CRM, a forma de notificar seria por carta expressa, tal. Vamos lá, assim, a conduta no conselho é um processo administrativo, não vamos esquecer disso, mas é um processo administrativo regido por regras de direito público, tá bom? Então, ele tem, obviamente, algumas regras necessárias. Existe um código de processo ético profissional. Hoje, a resolução CFM 2145 de 2016 é o que a gente chama, o pessoal que é meu aluno sabe, a gente chama de CPEP. Quem já está me acompanhando há algum tempo sabe que a gente usa essa terminologia, o CPEP. O Código de Processo Ético Profissional, ele tem as regras básicas para a tramitação do processo ético. Então, qualquer advogado, qualquer um de vocês que vá atuar no processo ético no âmbito do Conselho de Medicina, essa é a Bíblia de vocês. Vocês têm que pegar esse Código de Processo Ético Profissional, mastigar ele inteiro, tá bom? É a partir do Código de Processo Ético Profissional que vocês vão ter todos os trâmites para poder fazer uma boa representação dentro do Conselho de Medicina, tá? Tanto pelo paciente quanto pelo médico. É muito importante que vocês conheçam os trâmites, defesa prévia, as audiências, o julgamento é muito específico, tá? Quem participou o ano passado da nossa imersão em Direito Médico, a gente fez um julgamento mais ou menos simulado para vocês entenderem, né, como é que funciona esse julgamento e tal. Então, é muito importante conhecer o Código de Processo Ético Profissional, tá bom? É a partir dele que vocês vão ter a sequência exata da tramitação processual dentro dos conselhos de medicina. E se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que é só me mandar direct aqui que eu vou respondendo e a gente vai conversando. Vocês sabem que eu respondo
Todos os directs de vocês. Se eu não respondi de alguém, me cobra, tá bom? Vamos lá, a gente tem ainda algumas perguntas aqui. São 7h30. Vamos ver se a gente consegue ir eliminando algumas. Betânia, minha querida Betânia, você está por aí ainda? Betânia também a gente interage bastante, ela é da nossa segunda turma aqui do programa de formação. O programa Acessa SUS é só em São Paulo? Ela é uma pergunta, na verdade, né? Eu acredito que sim, eu não consegui localizar nas minhas pesquisas em outros estados, enfim. O programa Acessa SUS, para quem não sabe, é uma conjunção de forças entre Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e, enfim, Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, para tentar diminuir as chamadas demandas desnecessárias no âmbito da saúde. O que são demandas desnecessárias? São demandas que poderiam ser facilmente resolvidas se houvesse um diálogo administrativo entre todos envolvidos, tá bom? E aí eu já vou pegar aqui um gancho de uma outra pergunta da Betânia. Você está por aqui ainda, Betânia? Me dá um oizinho aí para a gente conversar, tá bom? Se você ainda estiver por aqui. Cadê? Vamos lá. A minha telinha ficou meio dividida aqui, mas eu vou... Calma aí que a gente já volta. Pronto. Então, a Betânia fez uma pergunta muito interessante. Não aqui, ela me mandou no direct porque ela era um pouquinho maior, né? Com relação às demandas de judicialização da saúde. Ela está fazendo parte de um grupo de bioética e se discutiu uma questão a respeito da judicialização, que é aquela velha ponderação de princípios, né, entre o individual e o coletivo, principalmente quando a gente trata de doenças raras, em que há um medicamento de alto custo, tá? E que não, obviamente, que não está no rol, enfim, não está no rol de medicamentos do SUS. Então, eu tenho, assim, algumas ressalvas com relação a essa discussão. Primeira pontuação, existe um projeto de lei tramitando, já é um projeto de lei antigo, mas que continua tramitando, já em fase relativamente avançada no Congresso, que é para tratar de doenças raras, ok? Então, eles vão criar alguns critérios para poder definir o que são doenças raras, quais as formas de atendimento dessas doenças raras, para que tenha alguma prioridade no âmbito do SUS, né? Então, existe um projeto de lei para tentar regulamentar isso, porque a gente sabe que no final das contas, assim, a judicialização, o impacto da judicialização, que o Ministério da Saúde todo ano divulga, tal, ele está muito atrelado a isso, a esses procedimentos e medicamentos de alto custo. E aí, assim, se a gente analisar friamente sob a ótica da nossa legislação, a gente tem alguns princípios de direito administrativo, em que há sempre uma proteção ao coletivo em face do individual, né? A ideia da nossa legislação é sempre dar uma proteção maior para o coletivo, não privilegiar os interesses individuais, tal. Mas é claro que quando a gente fala de saúde, tudo isso ganha um contorno diferente. É muito difícil. Eu sou um pouco reticente, sou um pouco contrário com relação a algumas coisas que acontecem, como por exemplo quando a gente teve aquela famosa pílula do câncer, né, a fosfentalonamina, acho que chama, em que houve um pandemônio, quer dizer, todo mundo correndo atrás daquela pílula, nem se sabia direito o que era aquilo, é um componente químico, não havia nenhum estudo sobre o efeito daquilo sobre o corpo humano, né? Mas eu acho que é algo que deve ser estudado bastante. Ela comentou na pergunta também com relação ao próprio custo desses medicamentos, se não teriam ações para tentar diminuir o custo para que eles não adquirissem essa característica de alto custo, né? A gente sabe que assim, tem uma carga de impostos, tem o lucro das farmacêuticas, enfim, as doenças raras elas não têm um investimento tão pesado justamente porque não tem um público
alvo para essas indústrias farmacêuticas. Quando você tem um número diminuto de doenças, não há um interesse da indústria farmacêutica em desenvolver estudos, né? Você vende muito mais paracetamol do que um remédio específico para uma síndrome rara. Então também existe isso, tem toda essa logística que envolve a indústria farmacêutica, mas é algo para a gente discutir sempre, tá? A gente tem que discutir essa questão sempre, a gente não pode deixar de discutir isso, inclusive sob a ótica da bioética, né? Então a gente tem que analisar também os princípios da bioética e acho que isso é muito legal, a gente consegue ter essa discussão de maneira muito interessante, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos lá, mais uma, Betânia. Independente do remédio ou tratamento, o autor pode optar qual ente estatal acionar. Hoje, a gente teve até essa discussão recentemente no grupo de WhatsApp da primeira turma, né? Com relação a qual ente deve ser acionado. O entendimento hoje do STF é que a responsabilidade é solidária, a União, Estados e municípios. Então, a parte que vai entrar com a ação, ela pode escolher se ela entra contra o município, se ela entra contra o Estado, se ela entra contra a União, se ela entra contra os três. A gente não tem ainda um entendimento fechado. Está caminhando, porque tem alguns processos, alguns recursos extraordinários que estão aguardando o julgamento, já em sede de repercussão geral no STF, e que vão dar um entendimento unânime para isso, tá bom? Então, é muito bom acompanhar, mas hoje a responsabilidade é solidária. Vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? O Luciano está falando que está meio travado. Faça um joinha para mim aí se tá tudo bem. Por favor, deem um retorno. A gente já teve um probleminha com a internet hoje aqui. Aí eu não sei se a gente vai conseguir, tá bom? Vou falar agora, Renato. Tem uma pergunta sobre isso aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Aqui. A Lorena está com a gente ainda. Lorena, harmonização orofacial aprovada pelo CFO e a demanda judicial proposta pelo CFM, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Minha opinião, pessoal, é o seguinte. Eu participei muito assim dessas discussões. Eu fazia parte de um grupo do Conselho Federal de Medicina que tratava só da discussão sobre o ato médico, tá? E, assim, historicamente, a relação entre médicos a relação entre médicos e dentistas, eu vou chamar dentistas, tá? Eu sei que é odontólogo, mas eu sou um pouquinho mais velho, eu sou do tempo que a gente chamava de dentista. Então vamos lá, a relação entre médicos e dentistas sempre foi muito tranquila, principalmente porque eles têm uma atuação conjunta. O bucomaxilo trabalha muito com o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Então é muito importante essa relação harmônica entre eles. O que a gente teve ao longo dos anos, inclusive há uma resolução conjunta entre o Conselho Federal e o Conselho de Medicina e o Conselho Federal de Odonto. Eles trabalham, assim, sempre trabalharam muito bem com relação a isso. O que acabou trazendo, infelizmente, um atrito e que vem trazendo atrito da medicina com diversas outras profissões da saúde é a estética. A gente sabe que isso envolve diversos fatores externos ao ato médico propriamente dito, né? Mas de fato assim, há uma tentativa de delimitação, já que os profissionais de saúde têm feito atividades estéticas. A gente tem hoje em todas as áreas: biomedicina, enfermagem, farmácia, nutrição. Praticamente todas as profissões da saúde regulamentadas, elas têm essa atividade estética, e isso tem trazido alguns conflitos com a cirurgia plástica e com a dermatologia, principalmente quando a gente fala de procedimentos mais invasivos. Então, só para vocês entenderem, fisioterapia, exatamente. Então, assim, só para vocês entenderem, com relação ao CFO, existe até um movimento para tentar transformar a odontologia em medicina orofacial.
Quer dizer, são umas coisas que eu particularmente não entendo, assim, acho que cada um tem a sua área de atuação, cada um tem a sua especialização e está tudo bem. Agora, o problema é que assim, a gente já recebia, eu vou falar um pouco dessa experiência da época que eu fazia parte desse grupo que ficava analisando a questão do ato médico. Então assim, a gente tinha odontólogo, dentista fazendo cirurgia estética íntima. Não, vocês não entenderam errado. Era o dentista fazendo cirurgia estética íntima. Então assim, perde-se um pouco o limite, né? Eu acho que o dentista que trabalha na região do bucomaxilo, que é o que efetivamente ele sabe fazer, é o que ele foi treinado para fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é que começa a ter algumas outras invasões de áreas do corpo que não fazem parte do estudo voltado, enfim, para odontologia, entendeu? Então, assim, essa harmonização orofacial é o quê? Eu faço uma cirurgia de bichectomia. Então, vocês sabem, não sei se todo mundo sabe o que é bichectomia, mas essa gordurinha que a gente tem aqui, ó, o dentista faz uma incisão por dentro e ele tira essa gordurinha e o rosto fica fino. Aí ele vai dizer, não, mas aí eu tenho que fazer uma harmonização com a testa, porque o rosto fino, a testa fica meio esquisita, então eu tenho que aplicar um botox aqui para subir um pouco. Aí você já começa a descaracterizar um pouco essas atividades. Então, é esse o receio que existe, tá? Evidentemente que a briga envolve os conselhos grandes, porque isso tem uma questão de normatização, o CFO baixa uma resolução, o Conselho de Medicina não concorda, tal. Mas, assim, existe um problema sério de risco mesmo, em alguns momentos, com relação à própria saúde. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Mas é isso. Pessoal, 7h40, eu vou mais uma perguntinha aqui, para a gente poder ir encerrando, né? A nossa. Eu também espero, Emanuele, que ele faça uma boa asepsia, tá bom? A gente teve um probleminha aqui com o Facebook, ele caiu a transmissão por conta da internet. O pessoal que está chegando agora, enfim, a gente teve que encerrar. Acho que teve um pessoal que acabou não voltando. Peço desculpas a quem está no Facebook. A gente teve realmente esse problema da internet hoje. Vamos lá. Vou pegar aqui uma última perguntinha. Bruna, olha só que legal, como ingressar nesse ramo da advocacia além do estudo? Façam o meu curso, o Programa de Formação em Direito Médico. Não, brincadeira, eu puxei essa aqui só para fazer essa brincadeira, mas ela perguntou isso mesmo, depois eu vou entrar em contato com ela para saber como é que eu posso ajudá-la. Agora vamos para uma pergunta de direito médico, cadê? Aqui, vamos lá. Keile Ferreira, Keile, se você estiver por aí, se identifique para falar com a gente aqui no Instagram. Secretaria de Saúde abre processo ético contra médico que faz cirurgia eletiva, SUS, paciente emergência. A pergunta saiu meio truncada, eu não sei se ela está por aqui, se ela puder complementar, senão eu vou dizer o que eu entendi. O que eu entendi é um médico que pega um paciente do SUS, é uma cirurgia eletiva, mas ele passa como urgente. Se ele fizer isso, obviamente que ele está cometendo uma infração ética, ele está cometendo uma infração funcional e ele ainda pode estar cometendo uma fraude ao SUS. Então ele precisa tomar muito cuidado, tá? A leitura que eu fiz da pergunta foi essa, tá? De uma prefeitura que abre uma investigação contra o médico, porque aparentemente seria uma cirurgia eletiva e ele fez essa cirurgia como urgência no SUS. Tá? Porque quando ele coloca como urgência, obviamente ele passa na frente de vários procedimentos eletivos, principalmente que estão aguardando uma vaga, né? que estão aguardando ali uma possibilidade de fazer um procedimento, tá bom? Então, se ele fez isso, ele está absolutamente equivocado, ok? E aí ele corre o risco de responder em todas essas esferas, tá? Eticamente, responder administrativamente perante a prefeitura, se ele for servidor, se ele for funcionário, enfim. Então, e ainda a possibilidade de uma fraude ao SUS, pode até que se caracterizar aí algum crime específico, tá bom? Contra a administração pública, tal. Tem que tomar muito cuidado com isso e entender até o porquê que ele acabou fazendo passando na frente aí, tá bom? Pessoal, obrigado, desculpem as falhas técnicas de hoje. E, novamente, como eu digo para vocês, acontece, não deixem de fazer por conta disso,
tá bom? Eventualmente isso vai acontecer, a gente depende da tecnologia e a tecnologia às vezes deixa a gente na mão, tá? Tem algumas perguntas aqui que acabaram não sendo respondidas porque, enfim, a gente já está com o nosso tempo aqui esgotado, mas assim, vão no canal do YouTube. O canal do YouTube está muito legal, está muito organizado, tem conteúdo novo praticamente todos os dias, tá? E a gente tem uma coluninha lá, uma playlist que chama Simonelli Responde, que vocês me mandam as perguntas e eu repasso para vocês lá através de vídeo, tá bom? Não tem como não aprender direito médico, galera. Eu brinco com a história do programa de formação, mas independentemente do programa de formação, vamos estudar muito direito médico, porque é através dele que a gente consegue mudar um pouco a nossa saúde pública. A gente tem a nossa responsabilidade. Como eu sempre digo, advogar em direito médico é diferente. Vocês sabem disso. Não é uma advocacia padrão, não é uma advocacia ordinária, tá bom? Então, vão lá no YouTube, acompanhem aqui no Instagram, no Facebook. Eu tenho distribuído muito conteúdo para vocês, porque eu quero que vocês, como eu sempre digo para os meus alunos, eu quero que vocês sejam cada um a referência no direito médico, tá bom? Essa é a minha missão, transformar cada um de vocês numa referência no direito médico, ok?